Boa noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que vocês estiverem ouvindo isso. Está começando mais um episódio do Entre Sumários Cast e hoje nós vamos falar dos livros que nós lemos durante esse ano, porque esta é a retrospectiva literária do ano de 2022. Agora roda a vinheta. Então, galera, como foi feito nos anos anteriores, hoje as apresentadoras irão falar de 6 livros cada, sendo os 3 melhores do ano nesse primeiro bloco e os 3 piores do ano no próximo. Que fique bem claro que entre os piores podem estar divididos entre ruins, medianos e péssimos. E os bons podem estar divididos entre bons e ótimos. E por acaso for feita essa divisão por uma das apresentadoras, os livros deverão ser numerados por ordem de impacto, tá? Então, vamos embora. Minha vez, né? Esse ano eu pensei ter lido 10 livros só, mas depois eu fiz a contagem de novo, porque eu tinha esquecido de alguns no meio do caminho. E, ao todo, gente, eu li completamente, do início ao fim, 12 livros. Mas se eu contar o que eu abandonei na metade, são 13. Os 2 que eu estou lendo agora são 15. Então, eu vou separar os mais importantes, começando por Pisque 2 Vezes para Morrer, do Wagner Newbert. Eu elegi esse livro como o melhor do livro do ano, de todos os outros que eu li, porque eu amo microcontos, é uma coisa que eu gosto muito de ler, sempre que eu posso, e eu amo terror. E esse livro junta essas duas coisas que eu tanto gosto. E cada conto é uma bizarrice diferente, cada conto possui reviravoltas deliciosas. Eu estava lendo um por dia para me controlar, porque às vezes eu queria ler 3 por hora de tão bons que eles eram. E eu recomendo esse livro para todo mundo que estiver de ressaca literária, porque ele me tirou da ressaca literária que eu estava quando eu comecei a lê-lo. Ele está gratuito para o Kindle, em todas as versões, tá? Você não precisa ter o Kindle Unlimited para ler esse livro na gratuidade. Ele está gratuito na loja para sempre, então vocês podem pegar ele a hora que vocês quiserem. E recomendo também para todo mundo que quiser iniciar no gênero de terror, porque ali estão elementos presentes do terror clássico, do terror juvenil, do terror psicológico, do slasher e de várias outras coisas que vocês podem aproveitar. Então, é uma ótima recomendação. Por favor, leiam Pisque 2 Vezes para Morrer. Segundo lugar, o livro que mais me destruiu esse ano, já citei ele nesse programa várias vezes durante esse ano também, foi Identidade, de Nina Larsen. Eu citei ele explicando bastante sobre o que ele foi para mim lá no episódio da tag do 50%, que a gente gravou em junho desse ano. Mas, resumindo, eu dei 10 para esse livro, apesar de ter me destruído por dentro, porque ele é um ótimo livro sobre colorismo. É uma ótima ficção, pois é um livro muito bem escrito. E é um romance dramático, romance enquanto narrativa, tá, gente? Não é uma história de amor que está sendo descrita ali. Que faz você chorar. Esse é um livro para fazer você chorar. Não tem outro tipo de reação que você tenha com esse livro para você chorar e passar raiva. Então, assim, eu recomendo, mas recomendo com cautela. E lembrando de novo, para quem não ouviu o episódio de Ataque dos 50%, por favor, ouça, mas eu vou repetir de novo a minha recomendação. Ou melhor, a minha não recomendação. Eu não recomendo ler Identidade para pessoas brancas. Tá? Não leiam. Não é legal para vocês lerem esse livro. Vocês não vão gostar. Não vai dar certo. Tá? A não ser que vocês estejam muito preparados. Não leiam esse livro, pessoas brancas. Enfim. Em terceiro lugar, vamos para o primeiro livro brasileiro da lista. Mas não é menos importante, tá, gente? Esse livro foi muito importante a mim esse ano também. Eu li ele agora no final do ano, no fim de outubro, início de novembro. Aida, um conto de liberdade, da Mariana Ribeiro. Esse livro estava jogado dentro do meu Kindle faz um bom tempo, faz uns bons tempos mesmo. E eu não tinha aberto ele para ler ainda, porque eu tinha outros livros planejados na frente. Então eu fui deixando ele de lado para escanteio. E quando eu consegui abrir para lê-lo, foi surto atrás de surto. Ainda um conto de liberdade falar sobre uma mulher
negra jovem que foi sequestrada quando ela tinha 12 anos de idade, da casa dela, onde ela vivia na Bahia, e escravizada aqui no Rio de Janeiro, naquelas condições insalubres de sobrevivência que vocês sabem muito bem que os escravizados aqui no Brasil viviam. E por ali ela passa por um processo de ser capturada logo após ter conseguido fugir durante um bom tempo. É sumariamente punida, as cenas são bem gráficas da punição que a Mariana retrata, mas ela retrata isso com cuidado, com uma sensibilidade, com uma ação poderosa de demonstrar o renascimento, a queda e todo o sofrimento que a Aida passa de uma forma maravilhosa. Eu não vou dar spoiler sobre o que acontece no final do livro, eu só vou dizer que eu fiquei com uma sensação que era misto de felicidade e ao mesmo tempo preocupação. Porque muitas das coisas pelas quais a Aida começou a lutar lá atrás, mesmo isso sendo uma ficção histórica, existiam mulheres que lutaram com ela naquele tempo, ainda não foram resolvidas no mundo de hoje. E isso é fácil de ser percebido. E isso dói muito. Menções honrosas. Semente de Sangue do Gabriel Yared foi uma das entrevistas sobre a escrita esse ano. Tá lá no... A resenha dele completa, sem spoiler, tá lá no blog. A morte do protagonista do Caio Lima, também sem resenha, sem spoiler dentro do blog. E entrevista minha sobre a escrita disponível aqui no feed. Amo ambos os livros, ideias para ambos os livros, porém não coloquei entre os melhores do ano porque não tinha espaço suficiente. Se fosse top 10, eles estariam com certeza, porque é um top 3, eles não estão. A Morte da Almeda, da Carol Camargo, esse livro é tudo na minha vida. Recomendo muitíssimo para todas as pessoas que querem ler ficção histórica e fantasia histórica. É um ótimo conto que representa muito bem os dois subgêneros. Vou fazer a menção honrosa para ela, não acho justo. O Pior Pesadelo de um Homem, da Marina Feijó, que foi um dos que eu citei como os melhores livros até agora, da década de 50% também, que foi um dos livros mais fofos que eu li esse ano, apesar de ser um livro de terror. Porque ele conta a história de uma sucuba demissexual. Então, assim, recomendo todos esses livros que eu acabei de citar. Eu espero que vocês gostem, se forem livros algum dia. E qualquer coisa que vocês querem discutir, eu estou aberta. Eu passo a palavra para a Anne. Este ano, eu me superei, passei dos 100 livros, fiquei maluca. Ponto. Vou começar com o melhor do ano para mim, que eu já falei isso aqui no podcast várias vezes sobre ele, depois que eu finalizei. E vou falar de novo. Então, vamos lá. Leitura de Verão foi o melhor livro que eu li nesse ano, com certeza, da Emily Henry. Acho que tá todo mundo cansado de saber, né? Até usei no outro episódio pra gente fazer uma dinâmica. E é isso, basicamente 2 escritores, eles trocam os gêneros para poder escreverem juntos no verão e eles são vizinhos. Gente, eu nunca achei que eu fosse me identificar tanto com uma personagem principal. Eu sou a pessoa que odeia personagens principais por motivos aleatórios, elas sempre me irritam. E a January foi um negócio muito esquisito, porque o jeito que ela lidou com a parte do luto, do jeito que ela lida com o pai dela, do jeito que ela lida com toda a situação, é basicamente tudo que eu sentia, e eu gosto do jeito que ela sente de forma real. Então, não é um negócio que chega, acontece, e ela simplesmente fica tipo, mas acontece com todo mundo. Ele tá ali, ele tá sempre ali. O problema não interessa o que ela tá fazendo depois, mas ele tá sempre ali e ela fica procrastinando o problema. Então, tipo assim, eu preciso arrumar o andar de cima. Mas eu posso dormir no de baixo, terminar o de baixo, vender os móveis de baixo, para depois ir pro andar de cima. Eu posso sair com o Gus antes de entrar no andar de cima. Sabe? É um negócio assim que não tem jeito. A Emily, ela tem um defeito que as tramas delas têm um pequeno problema, porque quando você começa a ler, você precisa engatar a leitura, porque aí, depois que engata, filho,
você vai até o final. Mas ela tem que ter um estalo, porque então, no começo, você vai se sentir um pouco desconfortável com a leitura, ela não vai fluir muito bem. Mas quando ela engata, meu amigo, você não consegue largar mais, você fica completamente obcecada. Não é à toa que eu comprei os outros 2 livros dela e vou começar a lê-los assim que possível, né? Porque eu estou com um pequeno esquema de pirâmide literária na frente. E de baixa qualidade, claro. O segundo, ó, eu vou só falar o nome do livro e vocês podem dizer o que é. O Marido para o Bilionário. É isso. Beijo da Anitta. Gente, esse é uma comédia romântica do Rafa Souza. Eu já tinha conhecido ele pelo Wattpad, porque ele tinha uma série de irmãos também, aleatório e tal. E que tem até na Amazon, disponível pelo Kindle Limit, inclusive esse também. Só que é uma série mais focada em família, em relações e tudo mais. Esse é literalmente, gente, isso aqui é a bagaceira, é a farofa, o suco de completamente todo o clichê de uma forma muito bem construída. Porque é muito engraçado o jeito que um fake dating se transforma em um casamento em Las Vegas e TikTok, sabe? Ele faz muitas referências aos tempos modernos e uns negócios assim. E é muito incrível. Sério, eu não quero nem falar tanto do livro para que as pessoas possam ter a surpresa que eu tive. Porque quando eu comecei a ler, eu achei que seria uma coisa muito mais da mesma, né? Um fake dating ali do tipo, sabe, contrato de voo, você só vai receber herança, porque tem muito, né, gente? Você só vai receber herança quando casar com alguém. Aí você escolhe o primeiro pé rapado, ou a pé rapada que tá na rua, e fala assim: você pode ser meu noivo e minha noiva? Entendeu? Mas isso aqui não acontece. Sério. Desculpa. Esse livro é incrível, muito bem construído. O romance é muito bem construído. E, sei lá, gente, é perfeito. Literalmente um personagem brasileiro catando um gringo muito rico e o cara é um pobre, fudido, com uma dívida enorme e ele só aceita isso porque ele fala, você vai pagar minha dívida? E o cara fala assim, pago sim. Gente, sério, muito bom. Suco, perfeito. Esse livro, eu achei que ia ser muito ruim e no final foi maravilhoso. Próximo, é uma trilogia. Não que eu desgoste menos que os outros, mas na minha cabeça, a série desses livros eu tinha lido há muito mais tempo e eu descobri que eu li no começo desse ano. E eu achei que eu tinha lido há tipo uns 3 anos atrás. Enfim, essa série em específica, ela é dividida em livros e tudo mais, porque são os casais do momento, tá? Então a gente tem Antoniette, aí a gente tem o And I, que é o outro livro, que é um dos meus livros favoritos. E aí chegou a era Bad Romance. O Bad Romance, na verdade, é uma série dividida em duas, porque os principais são os gêmeos da história, né? Que são os 2 meninos. Então, a série de livros conta hoje com esse arco, na verdade, né? Com 3 livros. E vai ter mais um, né? Porque o terceiro livro terminou de uma forma que, enfim, é um pulo para o quarto. Então, eu fiquei enrolando porque o primeiro arco desse momento, desse terceiro ato aí, que é a história, é um trisal. Aí você se pergunta, cara, trisal? Pois é. Mas, gente, eu falei, eu não vou ler isso aqui, eu não gosto de trisal, não vou me submeter a um negócio desse, mas eu me submeti. E meu pai do céu, ainda bem que eu me submeti a isso. Essa é uma série nacional e, assim, ela é bem interior. Então, assim, tem muita coisinha ali que se você vai com um olhar bem crítico, você não vai curtir, porque tem umas coisas muito problemáticas e tudo mais, comportamento e tal, porque são homens brutos, tá? Brutos reais. Então a gente tem cenas onde os personagens que são o casal, eles se batem, aí eles não se batem do tipo um tapa, eles se batem saindo no soco, eles se batem ao ponto de tacar uma pedra na cabeça do outro e abrir, o cara ficar em coma e perder um pouquinho a noção da vida, entendeu? É isso. Mas é muito bom. Agradável. Gente, sério, é muito bom.
esse livro é muito bem construído. A gente tem o primeiro arco, onde um dos gêmeos tá um relacionamento que é... Ele tem um amante entre aspas, e aí começa a se relacionar de verdade, de uma forma aberta, com o... Ai, como é o nome? Não é irmão, também não é meu irmão. É o filho do marido do pai dele. É um enteado, tá ligado? Aí eles começam a se relacionar. Aí vira uma putaria entre os três. Só que não é uma putaria, tipo, de sexo, não. É uma putaria que vira uma briga generalizada que dá no segundo livro. Sério, é maravilhoso. E o terceiro livro, que é do outro gêmeo, é com um cara que eu acho tão perfeito. A autora, ela pegou um capataz que literalmente é engenheiro, é tratado como merda, aí ele começa a se desenvolver com o patrão e tudo mais. Ele acha que tá num relacionamento, né? E simplesmente o gêmeo é um filho de uma puta, tá ligado? Aí o cara fala assim: olha, meu filho, se você tá achando que isso aqui é putaria, não é. Ele pega as coisinhas dele, vai embora e some. E o livro termina assim. Aí você fica de cabeça e fica assim: meu pai do céu, o que vai acontecer agora? Juro, esse livro é muito bem construído. Todas as histórias são muito bem feitas. E, enfim, gente, nacional. Perfeito. Então, se você quiser passar raiva e ficar viciada e ler 3 livros em um dia só, por favor, pode seguir a Ibo. Ela é uma escritora maravilhosa. É isso. Vamos fazer umas menções honrosas? Vamos fazer menções honrosas. Caroline Andrade não poderia ficar de fora, então Primeira Dama tinha que estar aqui, que é o meu livro favorito da série Amores do Campo, que eu amo de paixão. E eu acho que o único defeito dessa série é que depois de um tempo eu acabo meio que esquecendo algumas coisas, e aí eu não consigo, como eu tô deixando esses livros, que eu consigo citar cenas e cenas e cenas de todos eles. E eu queria deixar também Jantar Secreto. Gente, eu li Rafael Montes, com licença, né? E eu amei, foi maravilhoso, foi uma experiência incrível, não achei que eu fosse gostar tanto, e eu quero ler mais livros dele e tentar. Estamos aí, né? E a minha outra menção rosa é para um quadrinho para Lauren Olympus, que eu amei, fiquei enrolando, achei que não ia ser tão bom, fiquei com preguiça, como eu tinha falado para Yasmin, porque só tinha inglês. E aí eu comprei, viciei, e eu comprei hoje o segundo volume, né? Hoje dia 16, com a ajuda da Rayane. Muito obrigada, bom dia. É isso. Ok, Yasmin. Bom dia, foi ótimo. Gente, eu queria começar não dando desculpa, mas dando desculpa, porque assim, eu não vou citar 3 livros não, tá? Porque eu vi aqui agora que como a gente só pode citar livros finalizados, eu fui ver aqui, eu tenho um total de 5 livros. Então não tem nem como, se eu quisesse, citar 3 livros bons e ruins. Então, assim... Ai, gente, tá complicado, tá? Eu tenho a desculpa do TCC. Eu juro pra vocês que esse dezembro eu vou focar 100% em leitura, tá? Eu juro pra vocês. Mas, assim, de um dos bons, e eu já tô meio que trapaceando aqui, que eu tô falando de um livro que eu estou lendo, mas, assim, eu vou citar o Diário de um Ladrão de Oxigênio, que eu já contei para as meninas aqui antes da gente começar a gravar, e elas ficaram horrorizadas. E é para ficar horrorizada mesmo. Porque, assim, é um livro sobre um cara que como que eu vou dizer? Que ele é um misógino, basicamente. E esse é o livro inteiro contando como que ele se fudeu muito na vida depois que ele arranjou uma namorada tão filha da puta quanto ele. E, assim, eu não cheguei até a parte da namorada filha da puta, mas eu sei o que ela faz. E eu achei ela de um sadismo tanto quanto ele. Eu achei maravilhoso isso. Então, assim, esse foi o motivo que eu comecei a ler. Então, assim, esse é um livro pesado, porque pode ser um gatilho para muita gente, porque esse cara, ele é muito filho da puta. Ele falando como ele gosta da sensação de, tipo assim, ficar meses, até anos com a menina só pra, no final, ela tá confiando muito nele e ele vê a reação dela sendo despedaçada dele sendo filho da puta com ela. Sabe? Ele namorou uma guria, eu cheguei até a parte que ele namorou uma guria por 4 anos, pra num dia, do nada, no meio de um jantar, ele começar a falar horrores dela, ficar falando que, não, porque ela tem
porque você tem o peito caído e para eu dormir com você eu tenho que pensar na menina que eu vi no ônibus e que eu queria muito comer a sua irmã. Ele fala isso, tipo, numa tranquilidade, e ele descrevendo como tava frustrante para ele que ela tava conseguindo esconder o quão decepcionada que ela tava. Então, tipo assim, esse é um livro muito pesado e não é para muita gente, porque tanto que o bichinho, ele tem, tipo, 3 estrelas no Scooby. E é muito pelo fato das pessoas realmente odiarem esse protagonista, que é para você odiar mesmo. A proposta do livro é meio que para isso, não é para você gostar do protagonista. Então, eu achei muito interessante até onde eu li, obviamente. E, sei lá, eu já boto ele na lista dos melhores. O outro livro que eu vou falar para vocês vai ser a Metamorfose, do Franz Kafka, porque, assim, é um clássico e eu acho muito engraçado de eu não ter conseguido terminar nenhum dos outros livros que eu comecei a ler, que eram, né, livros pop que eu tinha comprado para ler, mas eu terminei esse. Mas, assim, para ser justa, eu consegui terminar ele porque eu fui acompanhando com o audiobook e foi um dos livros, eu até falei aqui no podcast, que foi um dos livros que já me deu mais nervoso na vida, porque ele é muito descritivo. E quando o seu protagonista ele é uma barata, ele vira uma barata, você não quer que seja muito descritivo. Por quê? Porque, assim, eu não sei vocês, mas me dá negócio quando começa a falar. Chega um momento que, assim, o quarto onde o cara tá tão, tão imundo que ele fica descrevendo a sujeira, porque, obviamente, o cara, ele é uma barata, então ele realmente produz a própria sujeira e aí ele não consegue limpar e as outras pessoas também não limpam. Tudo bem que eu sei que não é essa a proposta do livro, mas essa foi uma das coisas que me pegou muito forte, porque coisa nojenta me dá agonia. Então, assim, esse livro ele é pesado por causa disso, pelo menos pra mim, e muito pela situação até da críticas sociais fodas, da pessoa ter virado uma barata e a preocupação principal dela é como que eu vou trabalhar, sendo que eu sou uma barata. Assim, tem essa parte da críticas sociais fodas ao capitalismo, e temos também a parte do extremamente nojento, porque o personagem é uma barata e é muito descritivo e dói bastante. E, gente, assim, eu falei que eu não ia citar 3, mas eu tô citando 3 agora, que é um conto nacional que eu já falei aqui também, que é o Morte em 40 Caracteres, que eu já tinha comentado, eu tinha até falado para Haile também, que é sobre um cara que ele foi sequestrado, mas ele consegue hackear o Twitter do prefeito da cidade e ele fica expondo meio que os podres desse prefeito não posso falar, né, as coisas do final. Mas, assim, é muito interessante porque eu falei sobre esse livro num episódio sobre textos de internet, né, de Twitter e de WhatsApp, né, que colocam nos livros. E esse livro inteiro, ele é todo no formato de uma thread no Twitter. E é muito interessante, assim, ele é muito rápido de se ler, então tá tanto quanto uma thread no Twitter. E ele é muito, sabe, ele é imersivo demais. Parece realmente que você tá dentro do teu Twitter acompanhando, vendo as fofocas dos outros e vendo o cara expondo o prefeito da sua cidade, que é uma coisa que é muito bem capaz de acontecer aqui no Rio de Janeiro, até os crimes, porque você sabe, Rio de Janeiro tem essa coisa comum de eleger bandido todo ano. Então, assim, é isso. Esses são os meus 3 livros. Eu realmente não tive um ano muito proveitoso nesse sentido de realmente conseguir terminar as leituras que eu começo. Antes de passar para a próxima fala, eu quero dar a informação seguinte. O episódio ao qual a Yasmin citou é a passagem da Febre das Raus, tá? Então, quem for procurar por ela falando mais sobre esse livro, vocês passem lá para ouvir esse episódio pela primeira vez ou ouvir de novo, caso vocês tenham se esquecido. É isso, passo a palavra. Luísa, tá pronta? Pois então, pronta a gente nunca tá, né? Ao contrário da Yas,
eu tive que fazer assim um filtro absurdo nos livros que eu li, porque eu li 335 até agora. Então, esse ano eu vou ter que falar de 3 livros só e é muito difícil escolher. Então eu decidi que eu ia falar de 3 livros que vão lançar ou já lançaram aqui. No caso, então, o primeiro eu acho que eu falei também já dele no episódio de metade do ano, de retrospectiva também. Atlas Six, ele veio para cá como a Sociedade de Atlas, eu acho. E eu acho que boa parte, né, do Book Twitter já está sabendo sobre esse livro, já sabe sobre o que trata, mas ele é um Dark Academy que tem 6 protagonistas que a narração ela é rotativa entre esses 6 e esses 6 protagonistas eles têm cada um deles tem um poder diferente e eles são chamados para participar de uma competição para entrarem nessa sociedade chamada Sociedade da Biblioteca de Alexandria, que no livro ficou como Sociedade de Atlas. E ele é um Dark Academy, ele é New Adult, então tem que cuidar, porque ele tem alguns trechos assim mais pesados do que o normal, né, de uma fantasia, que geralmente a gente está acostumado por aí. Aí, esses protagonistas, eles são muito interessantes, todos eles têm uma moral bastante cinzenta, e é muito, muito interessante ver como eles interagem uns com os outros e acompanhar essa competição para que eles consigam, né, o seu lugar dentro dessa sociedade. E o segundo volume já lançou esse ano lá na gringa, mas eu não li ainda, tá para as minhas leituras das férias, então estou bastante ansiosa. O segundo livro já lançou aqui também, do TJ Klune, veio para cá pela Morro Branco. Mar Cerúleo, A Casa no Mar Cerúleo, acho que é isso. E ele é também uma fantasia, porque eu só leio fantasia, e é sobre um homem que trabalha ele trabalha num órgão, numa repartição, que administra o envio de recursos para lares temporários para crianças que estão, né, no sistema de adoção. Então, ele administra, ele cuida, né, de determinar se a casa está seguindo as regras e deve receber os recursos, né, do governo ou se não. Então, ele recebe uma tarefa, né, dos chefes que ele precisa viajar para verificar as condições de uma determinada casa. E quando ele chega lá, essa casa, ela na verdade, ela recebe crianças que cada uma delas tem alguma coisa muito diferente. Então, algumas têm poderes, outras são de raças que não é a raça humana. Então, é muito interessante. Daí, a princípio, ele fica muito assustado com essas crianças, ele fica com medo delas e ele não gosta delas. E no decorrer do livro, ele vai se apegando às crianças, vai se apegando às pessoas que trabalham com essas crianças. E é muito gostoso, é um livro de Founding Family, então é muito... É um livro que deixa o coração quentinho e é um volume único, então vale super a pena ler. E por último, uma série que eu terminei, uma trilogia, na verdade, que eu terminei finalmente esse ano, foi a trilogia do Ceifador. Eu tinha lido o primeiro volume já e começado o segundo. Esse ano eu terminei o segundo e li o terceiro também. E simplesmente é uma série que eu dei 5 estrelas para todos os livros. Eu entendo que muita gente não gostou do final da trilogia. Muita gente
se decepcionou com o terceiro livro, mas para mim o final foi impecável, foi o que eu acho que fazia sentido com tudo que estava acontecendo, e agora vai lançar, se já não lançou, eu acho que lançou, eu sei que lança em dezembro, não sei se já lançou ou vai lançar ainda, um quarto livro que, na verdade, é um livro de contos sobre o universo, né, que é uma distopia. E eu acho difícil, mas para quem não conhece a trilogia do Ceifador, é uma distopia que se passa em um ponto onde a sociedade já venceu todos os males e venceu a morte. Então, as pessoas não morrem mais de velhice, quando elas envelhecem, elas vão para um centro lá e voltam, são rejuvenescidas. Basicamente, a sociedade consegue te salvar de qualquer doença e ferimento. O único jeito que você não pode ser salvo é se queimam o teu corpo e, tipo, não sobra nada. Claro, se você sofreu uma queimadura no fogão, eles conseguem te tratar. Mas se o teu corpo for queimado, não tem como voltar. E nesse universo também você tem a Thunderhead, a nuvem, eu acho que ficou assim na tradução. E a nuvem é uma inteligência artificial que administra tudo isso que está acontecendo. Então, ela que determina qual vai ser o seu emprego, ela determina onde você vai estudar, e o objetivo dela é fazer a humanidade ser feliz. Então, mesmo que você seja uma pessoa que não se encaixa nos padrões sociais do capitalismo, ela não é uma inteligência artificial, como a gente vê tipo, no Grande Irmão, que quer que você se encaixe no sistema. Ela quer que o sistema se encaixe em você. Então, ela consegue analisar as necessidades dos seres humanos e determinar se você é um artista, por exemplo, você não precisa ficar numa sala estudando, você vai para o mundo. Se o teu sonho é só viajar, então tudo bem, você pode só viajar pelo mundo todo e não ter um trabalho, sabe? Então, ela quer que as pessoas sejam felizes. E para isso, né, ela tem o controle de praticamente tudo, menos de um grupo seleto chamado ceifadores. E esses ceifadores são responsáveis por controlar o volume da população. Então, para que a população não encha o planeta Terra, os ceifadores, eles têm o poder de matar as pessoas. E o objetivo deles é matar aleatoriamente, como é a morte hoje em dia, certo? Então, você pode morrer de velhice, você pode ter uma doença no meio da sua vida, ou você pode simplesmente sofrer um acidente em qualquer ponto e morrer de surpresa. E os dois protagonistas, a Citra, eu não lembro o nome do menino, mas são dois protagonistas, uma menina e um menino. Eles são chamados para serem aprendizes. Você lembra? Rowan, ok. E o Rowan e a Citra, eles são chamados para serem aprendizes de um ceifador chamado Halliday. E esse ceifador, ele pega os dois como aprendizes, mas só um deles vai se tornar ceifador. E o primeiro livro, em um certo momento, as pessoas têm os outros ceifadores têm um certo rancor contra o mentor deles. Então, eles acabam descobrindo que, ao final, né, do treinamento, só um deles vai se tornar um ceifador e o outro vai sofrer determinadas consequências. Então, é muito interessante. E o primeiro livro, ele é bem o estilo de uma distopia, então te apresentando o universo, te apresentando como que a sociedade funciona, te ambientando naquilo e te ambientando também dentro da mente dos personagens, onde você consegue entender melhor os valores deles, a história deles, de onde eles vêm, o que eles pensam e por que eles pensam dessa forma. É muito gostoso.
Mas a história realmente se desenvolve a partir do segundo e terceiro volume, que são onde o universo se dispersa dos protagonistas. Então, você não tem mais só as narrações presas na história dos dois aprendizes, você tem vários outros núcleos que são tão importantes quanto os dois para o desenvolvimento daquela sociedade. Então, você tem um grupo religioso, você tem pessoas que são rebeldes, que não se curvam ao sistema e à nuvem. Você tem outros ceifadores que têm pensamentos diferentes de como os ceifadores que são nossos protagonistas pensam. E todos esses grupos, de alguma forma, eles influenciam a história uns dos outros e a história de toda a humanidade, por consequência. Então, é muito, muito legal, muito fascinante, e é um livro que está há muito tempo aí já, então é fácil de encontrar em sebo ou de encontrar na internet usado, então vale muito a pena ler. E principalmente agora que vai vir esse quarto volume. Menções honrosas, eu quero falar sobre Perfect on Paper, da Sophie Gonzalez. A Sophie Gonzalez, um dos livros dela veio para cá esse ano, que é o If This Gets Out, que são dois meninos de uma boy band e eles têm um relacionamento secreto e ninguém pode saber. Mas esse Perfect on Paper, ele é de uma menina que ela é bissexual, então é a melhor representação bissexual que eu já li e é muito incrível e vai vir para cá em breve, então assim que vier, por favor, leiam, é muito bom. E, gente, aconteceu um milagre nesse ano, só tive um livro ruim, tá? E foi justo que eu abandonei na metade. E eu já falei sobre ele nesse feed aqui, eu falei sobre ele no episódio do número 100, que é o 100º episódio gravado desse podcast, que foi a tag do Troca-Troca Literária. E é uma virgem de 30 anos. Me esqueci agora o nome da autora, mas ela não é importante. A Natália Cabral, obrigada. Então, esse livro é ruim, tá? Não tenho mais o que falar. Tudo que eu tinha para falar desse livro, eu já falei lá naquele episódio. Vocês voltem lá se vocês quiserem me ouvir dizendo por quê. Eu não vou voltar nesse assunto. Natália, desculpa se você ouviu esse episódio ou se ouviu o outro e sabe que eu odeio o seu livro. Eu sinto muito, melhore, tá? Eu achei a sua protagonista insuportável, tá bom? E eu sou uma mulher virgem, desculpa. Não aguentei, não tive estruturas para isso. E agora eu vou citar os medianos do ano, porque eu leio muita coisa no sentido de antologia e coletânea. Eu adoro ler esse tipo de coisa. Então, por eu ler vários livros que são mini-livros dentro deles, eu acabo encontrando umas coisas que o conjunto da obra é bom, mas se eu começar a individualizar um por um, eu começo a ver alguns defeitos. Então é esses que eu vou apresentar para vocês agora. Eu elogiei muito o livro A Queda dos Pássaros, da Ariane Munhoz, que foi uma dedicação da Sally para mim, da editora Aleph. Eu amei esse livro no conjunto de sua obra, mas ele tem 2 contos sobre os quais eu preciso focar aqui, que são medianos. E eu vou explicar o porquê. O Fugitivo, eu devo ter explicado isso para vocês, o porquê que eu não amei esse conto, lá no episódio da apuração literária, que foi o primeiro desse ano. Porque ele é incompleto. O arco final desse conto, que eu não vou dar spoiler, ele é insatisfatório. Ele não sanou todas as dúvidas que eu tinha para serem sanadas ali no fim. É um final aberto e incompleto. Quando os finais são abertos e satisfatórios, eu aceito, mas ele é aberto e incompleto. Então, assim, isso me frustrou um pouco a leitura, mas eu passei para o próximo da fila e consegui
curar isso um pouco, mas toda vez que eu lembro do final desse conto, eu falo assim, puta que pariu, por que ela não escreveu mais uma página? Já ajudava a minha vida, enfim. E o outro conto não é porque esse eu não tenha gostado de nada nele, mas é pela sensação que ele me causou. Lembra da Yasmin falando há menos de um bloco atrás que ela sente agonia de coisa nojenta? Foi basicamente o que eu senti com o conto A Torta. O ingrediente principal da torta é um negócio que... Entende? Então, assim, é desagradável. Desagradável demais. É desagradável pra cacete. Então, foi uma daquelas coisas que eu li na minha vida. Eu tive que respirar fundo depois que eu li, digerir e falar assim, eu li mesmo isso. Isso foi real, eu não tava delirando. E eu li isso mesmo e foi um negócio disgusting, tá? Para dizer o menos. El de Carne, da editora Quimera, tem vários autores, todos eles brasileiros, grande parte deles nortistas e depois cariocas. O Gabriel Yared, que é o autor de Semente de Sangue, a quem eu fiz menção honrosa, tá dentro desse livro com o conto Olhar e Vigiar, que é um dos favoritos. Mas dentro dessa coletânea também tem um conto que, assim... Eu gosto muito da autora, porque eu conheci ela com esse livro, a Jéssica. Só que, tipo, esse conto me causou um negocinho desconfortável. Que ele é um Found Family. Não sei se eu posso chamar de Found Family aquilo. Essa é a família já formada que tá em intriga, então não sei se eu posso chamar de Found Family aquilo, mas enfim. É um conto sobre uma família que tem que fugir do apocalipse zumbi que tá acontecendo ali naquela cidade. E o arco final desse... Quer dizer, a cena do meio desse conto, que é a que mostra o motivo das brigas, eu achei muito fútil. Foi o único defeito real que eu consegui encontrar nesse conto, mas eu achei um motivo muito fútil, achei um motivo muito... pra quê essa briga, essa picuinha? Pra nada. Mas no conjunto da obra é um bom conto, no conjunto da obra é um bom livro. Vocês não deixem de ler A Luz de Carne porque eu falei isso. Deixem de ler por outros motivos, talvez. Mas se vocês forem ler, é uma boa coletânea de Apocalipse Zumbi, a resenha no blog. Baile das Sombras, do Lucas Trindade. Lucas Trindade ele já é figurinha carimbada aqui no feed desse podcast. Ele escreveu esse conto esse ano. É um conto... É uma mini coletânea com 2 contos diferentes sobre fantasmas. O meu favorito é o segundo, A Dança da Morte. Mas o primeiro eu senti que ele era incompleto também, que é sobre um quadro que assusta as pessoas. Não vou dizer como. Mas eu senti que ele estava incompleto, irmão. Me desculpa por você ser sincera assim. Eu sei que estou sendo nociva com você. Eu sei que eu tô machucando seu coração, mas eu senti que está incompleto aquilo. E talvez se fosse maior, talvez se houvesse mais uma explicação sobre de onde veio o quadro, ou quem foi a mulher, já ajudaria bastante a dar profundidade naquela história. Mas como é para ser um one shot, que é aqueles contos muito rápidos, eu entendo o propósito de ser tão pequeno. Mas eu senti uma falta de profundidade ali presente. É isso, minha lista de livros ruins medianos está feita. Passo a palavra para a Anne. Cara, por incrível que pareça, eu leio os meus livros ruins ao longo do ano, como todo mundo sabe. Mas quando eu me proponho a ler livros ruins, eu sei onde eu estou me enfiando. Então, dificilmente eu acho-os muito ruins para chegar ao ponto de falar aqui. Mas às vezes eu me deparo com algumas coisas que me dão raiva. Tá ligado? Aí eu queria começar com um que é um conto, não é nem um livro, romance longo e tudo mais. Chama Inesperável Desejo, da Bianca Brito, que é uma amiga minha já de muitos anos e tudo mais. Só que, infelizmente, eu tive que dar 2 de estrela, gente. 2.
E todo mundo sabe que qualquer livro que você vai na minha thread de lidos, no mínimo vai ter 3. Então já começamos ruim, né? Só que esse aqui não é o meu ruim, ele é o meu mediano. Porque ele tem um problema, é assim. Ele é um livro que o plot dele é muito grande para um conto. E aí vocês perguntam, por que é muito grande para um conto? Então, porque assim, até então a gente tem um cara que, o principal, né, que foi preso, não injustamente, ele realmente foi preso fazendo merda, e ele tá tentando reconstruir a confiança com a família, que por um acaso é dona de um time da Fórmula 1, uma coisa assim, tipo uma mecânica da Fórmula 1, uma coisa assim. É isso que envolve, é de corrida e tal, enfim. E aí ele vai trabalhar como um desconhecido no meio da companhia lá de mecânica para criar um carro, blá, blá, blá. E ele acaba se apaixonando por um dos colegas de trabalho. Cara, é muito rápido. É um Insta-Love, assim, que você está duvidando da minha capacidade de leitora, assim. Eu juro. Eles se aproximam de uma forma porca. E não é porque eles trabalham juntos, é porque, tipo assim, o cara acha ele muito bonito. E aí depois ele fala assim, será que a gente não pode sair? E aí o cara fala assim, eu acho melhor não, sabe? Mas ele tá louco pra sair e dar a bunda dele pro menino, entendeu? É assim, péssimo, horrendo. Isso é mediano, tá, gente? Desculpa. Caraca, Ele esse tem é o mediano, puta merda. ele tem uma irmã insuportável. Eu já comentei em algum momento neste podcast, comento de novo. Eu não gosto de personagens que a única funcionalidade nela na história é ser a melhor amiga de fanfic que te arrasta pra festa. Odeio. Não gosto. Entendeu? Eu acho ridículo que você tenha que se prestar este papel para fazer o seu personagem andar em alguma forma. Entendeu? E é o que acontece aqui. A gente tem uma irmã incrivelmente insuportável que fica empurrando ele. Porque, lógico, ele acabou de. Entendeu? Tipo, um trauma, entre aspas, por conta de todas as consequências da merda dele, tá ligado? E ele tá se sentindo um lixo. Ele acha que não merece estar onde ele tá, da família tentar dar uma chance pra ele. Ele acha que ele não merece. E a irmã dele fica na cabeça dele: não, porque você merece. Não, porque você tem que sair com ele. Não, porque. Cala a boca, minha filha. Vai viver. Dá licença. Ai, que nojo. Jesus Cristo. E assim, ó. Como vocês perceberam, existe um trauma ali no meio. Existe um negócio na cabeça do personagem principal que é uma culpa muito grande. E essa culpa se resolve com o quê? Um diálogo de merda. Muito obrigada, boa noite. 2 estrelas, claramente. Bia, te amo, mas nessa história... Você ia falar a cena hot. Nossa! Amiga, eu pulei, eu nem li. Eu falei, eu não quero ler isso. Fui passando assim, ó, beijos da Anitta. Não vou ler. Aí eu já queria sair daquilo, e aí... O próximo chama The Last Rose, que esse é o meu ruim, gente. Tem mais, calma. É da Rose Moraes. E assim, a Rose eu gosto muito dela como autora, gosto muito dos livros dela, gosto do jeito que ela trata representatividade nas histórias dela e tal, tudo mais, beleza. Essa é uma história de fantasia em específico, mas nas contemporâneas ela manda muito bem, sempre manda muito bem. Só que nesse ano, nos lançamentos desse ano e tal, tudo mais, eu acabei criando um certo receio daquilo que eu estava lendo, fora os livros de cowboy que ela lançou no comecinho do ano. Esses últimos 2 lançamentos, para mim, foram muito ruins de perspectiva como leitora. Esse, que foi o penúltimo, e o novo, que é o não sei o que lá do CEO, Um Amor para o CEO, que acabou uma conversa entre a gente no grupo e tudo mais, por conta de uma raiva que eu passei pela vilã e tudo mais. E é bem aquela vilã de fanfic que é a mulher e tal, blá, blá, que seria a mãe dele. Aí ela tem essa série de... porque assim, para dar um contexto, tem algumas autoras do Wattpad que criam um projeto que chama SOS Contos. São
contos que derivam de um tema principal e todas as autoras vão escrever a partir desse tema. Aí fica livre a critério de todos. Aí esse daqui era meio que um de fantasia, uma coisa meio que assim. E aí ela criou um que foi o outro lá, que esse é o segundo livro, né? Que é o livro que deu origem a esse. Que eu não me lembro o nome, mas li, achei mediano também. Aí o que acontece? Ela mandou esse, The Last Rose e tal. É um reconto de A Bela e a Fera. Existe o elemento da rosa ali no meio. Mas na história ela dá a entender, tá? Ela dá uma entender que vai rolar um trisal. Porque a gente tem o personagem principal e aí tem dois afés ali no meio e tal. Aí um deles é um que ele tem há muito tempo, sabe? É o amigo de infância. É aquilo que ele esperava para a vida dele. Do nada, o menino parou de falar com ele. É explicado isso na história? Não. Aí você fica, tá bom, né? Ele arranjou amizades e tal, não sei o quê, mas não explica direito. E aí ele vai pra floresta, não sei o quê, encontra o pseudo, que como a gente tá falando de fantasia, tem essa pegada meio soulmate, né? E aí ele acaba conhecendo o predestinado dele, né? Que é na história. Só que ele tem um problema, porque o outro menino, que era o melhor amigo dele de infância, começa a se aproximar, e aí ele fica naquele sentimento, eu amo os dois, e blá, 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 blá. Só que aí acaba rolando um acidente com esse amigo, e ele fala assim, ó, você tem duas opções. Era o destino dele, eram as duas opções. Ou você, com a Rosa, que aleatoriamente tem algum poder aqui no meio, com a Rosa você vai ter a chance de ser feliz e fazer a pessoa, né, essa outra pessoa, esquecê-lo, nunca ter lembrar de nada seu, nada do que aconteceu entre vocês dois, e ele seguir a vida dele. Ou você pode deixar do jeito que tá e acontecer uma guerra no mundo. Aí a pessoa escolhe o quê? Ah, foda-se, né? Vou usar a Rosa. É isso, gente. Péssimo. Personagem merda. Motivação merda. Plot merda. Uma grandíssima merda. Pera, eu não entendi. Eu também não. Não. Ele escolheu ter a guerra ou ele escolheu a pessoa esquecer? Ele escolheu a pessoa esquecer ele, né? Ah. Não quero conviver com isso, entendeu? Tá ligado? Não quero isso pra minha vida. Ah, tá tudo bem, então. E sabe o que me deixou mais merda? Tipo, com tudo? Porque ele fica mal. Ele fica mal. E você fica assim, meu filho. Que isso que eu tô lendo, tá ligado? Péssimo, morrendo. E o último, eu vou ser muito mais sucinta, tá? Desejo Secreto, da Relemos. Eu sei que é um clichê e fala sobre nude, tá ligado? É isso. Eu esqueci completamente a história. Aí você acha que o livro é bom? Não é? Aí você vai na minha thread, porque eu levei em consideração a minha thread e tudo mais. Cadê? Eu quero aqui. Dia 4/11, gente. Um mês atrás. Eu coloquei assim, não é ruim, mas não é bom. Levou 2,8. Mas eu não me lembro de nada. A única coisa que eu sei, o cara é tipo dançarino, mas ele é motorista e tem nude. Só. Péssimo, horrendo. É isso. Esse foi o livro péssimo do meu ano. Completamente esquecível. Tá bom. Ok. Tudo bem, agora sou eu, né? Então, acho que todo mundo já tá acostumado que todo ano a gente tem o Cinderella's Dead meu do ano que eu vou coringar em algum momento. Correto? Correto. Então, assim, mesmo com 5 livros lidos no ano, eu consegui achar o Cinderella's Dead do ano. E foi... Eu vou deixar pra falar por último. Porque, assim, eu tenho 2 livros para poder citar. Um deles, eu li em leitura conjunta com a Anne, que foi o Learning My Lesson. E assim, o que eu esperava? Voltou, né? Voltou. Ele voltou. O mais temido de todas as edições.
o dark romance que a gente decidiu ler por livre e espontânea vontade e foi uma das piores decisões já feitas. E você terminou, eu larguei, esqueceu? E eu avisei. Que assim, a Kate Roberts, ela tem alguma coisa que me faz voltar pra ela, entendeu? É aquele relacionamento abusivo que a pessoa te bate, que a pessoa te maltrata, que a pessoa acaba com o seu psicológico não de maneira boa, de maneira ruim. E você vai voltar pra ela. Eu falo isso por quê? Porque eu li essa desgraça, eu comprei o livro dela do Kraken. Eu sei que eu tô fazendo muita merda da minha vida. E quando eu ela? É ela! É ela que escreve essa coisa. Você tá vendo uma coisa bizarra? É ela que fez. Essa mulher, ela é perturbada da cabeça. Tem os divertidamente dela não tão bem. Mas assim... Nunca estiveram, né? Nunca estiveram. Mas assim, eu vou falar desse livro, assim, vou ser bem sucinta, que eu e a Anne já falamos desse livro, a gente tem episódio falando sobre isso. É que assim... É um reconto de contos de fadas. E a gente tá vendo uma repetição aqui, né? Que acontece, né? A gente tá vendo que dá merda quando você vai fazer reconto de conto de fada. Mas aí o quê? A gente tem o Hades, que ele é dono de uma boate de BDSM. Eu tô falando, que é gente. Super coerente. Que é super coerente. Eu acho coerente. Eu também acho. É a única coisa que ela acertou. Inclusive, assim, me lembrou um caso que eu vi hoje, que abriu uma boate em Nova Iguaçu chamada Só Love, que seria muito a boate do Hades, só que a boate ela não conseguiu ser aberta, ela só fechou mesmo, né? Teve o negócio de abertura lá, as coisas de abertura lá com banho de mulher pelada? Teve, mas só que aconteceu, a polícia bateu, fechou. Deveria acontecer a mesma coisa com a boate desse livro aqui. Mas assim, a gente tem eu esqueci o nome da menina, a Meg. A Meg. O nome da minha cachorra, daqui a pouco ela tá batendo aqui. Obrigada. Que ela é só uma das personagens mais insuportáveis que eu tive o desprazer de ter meus olhos batendo nos pensamentos dessa mulher. Essa mulher, ela assim, tudo de ruim que acontece na vida dela, ela é tipo minha professora de penal. Tudo de ruim que acontece na vida dela é merecido. Entendeu? Porque essa mulher, ela é insuportável. E assim, é muito insuportável. E cada capítulo que tinha ponto de vista dela, porque não bastando a Kate Roberts ter criado a minha professora de penal no livro de Dark Romance, ela faz o favor de ter muitos pontos de vista. Ela é maioria, puta merda. A maioria dos pontos de vista dessa mulher. E assim, com todo respeito à categoria feminina literária, mas chega. Ninguém quer ouvir o que você fala. Por favor, fica quieta. Ninguém quer saber. Essa mulher... E assim, além dela merecer tudo de ruim que acontece na vida dela, ela é a causadora de tudo de ruim que acontece na vida dela. Porque ela me vem... Ela namora com o Hades, né? Aí eles estão é um restaurante, pelo que eu lembro. E assim, o Hércules, ele é um garçom, né? Restaurante? Sim, isso. Ele é um garçom no restaurante. E eles ficam com um negocinho, ó. O Hades vai lá e fala assim, olha só, eu quero que você transe com ele. Aí ela vai lá e transa com ele. Porque ela é dessa, é uma mulher livre. Ela... Calma, você foi muito à frente. Você lembra que amiga, no restaurante... No restaurante... Amiga, eu tô tentando ser sucinta. Puta! Porque eu tô xingando. Eu tô xingando o livro. E esse nem é o Cinderella's Dead do ano, entendeu? Nossa. Então, assim... Muitas continuamente. Então, assim... ela transa com ele. E aí, ela meio que quer enfiar ele no relacionamento deles, vai o poliamor e tudo bem, até aí tudo bem. Só que aí chega um momento que o poliamor é dos dois lados, então assim, o Hades também fica interessado no Hércules. E aí a querida, né, a pessoa de bem, ela fica puta. Por quê? Eu trouxe ele pro meu relacionamento e ele vai me substituir? Sim, ele é muito melhor que você. Eu não iria dizer isso, né? Não sou eu que tô dizendo isso, mas é verdade.
Ele é muito legal. Assim, esse livro eu dei uma estrela e meia. Só pelo Hércules, porque os capítulos dele eram muito gostosinhos de ler. O Hades ele é um bunda mole do cacete. Esse homem, ele nunca seria dono de uma boate mafioso. Ele é tão mafioso quanto aquele cara do mangá, que ele fica corando a cada 5 segundos e ele tem 32 anos. Entendeu? Eu tenho que parar de coringar com esse livro, porque esse não é o que era pra coringar. Mas, enfim, já tem um episódio da gente falando sobre esse livro, da gente xingando a beça a Anne, cometendo altas misoginias e ferindo os direitos humanos. Se eu não me engano, o episódio é Grandes Ideias para Pequenos Autores, tá, gente? Voltam a esse esboço. Provavelmente Vocês querem ver a Anne coringando e eu nem tanto? Vejam esse episódio. Olha só, e aí, quem que é a leitura ruim do ano? Outro livro que eu também já corinhei aqui nesse podcast, porque, como eu falei, eu li 5 livros esse ano. Então, assim, temos o Você Ligou para o Sam. Assim, eu tô vendo aqui agora que eu dei mais estrelas pra ele do que eu dei pra Learning My Lesson, mas é porque, assim, a escrita dele é melhor do que a de Learning My Lesson. Não muito difícil, né, amiga? Não é muito difícil. A gente já começa por aí. E, assim, eu acredito que a protagonista de Você Ligou para o Sam e a Meg, elas podem dar as mãos, caminhar no campo florido que dá na beira do precipício, que eu possa jogar elas duas e ainda tacar uma pedra em cima. Porque assim, é outra que tudo de ruim que acontece na vida dela é merecido e é culpa dela ao mesmo tempo. Entendeu? O namorado dela, ele morre porque ela dá um show no meio de uma... Tipo assim, ela fica puta do nada com ele, aí ele tá no carro, tá falando com a guria no telefone, ele bate o carro, e assim, eu acho que ele também é outro que merece tudo de ruim que acontece na vida dele pra continuar com essa menina, né, aí a culpa é sua, você tá morto, a culpa é sua. Aí assim, ele bateu o carro e assim, ele ainda conseguiu sair do carro e tentar entrar em contato com ela. Aí eu falo pra você, por que ele não ligou pra uma ambulância ou tentou entrar em contato com alguém ou alguma coisa? Não, ele pensa na namorada. Os últimos pensamentos dele é, estou morrendo? Não, é minha namorada. Então é por isso que eu acho que ele mereceu morrer. Esse livro, ele causou uma coisa muito interessante, porque geralmente eu boto isso, assim, ó, aviso de spoiler aqui no momento, eu boto isso no Matias, porque quando a pessoa morre, geralmente você fica o quê? Você fica com pena, você cria empatia, né? Eu gosto muito do Matias. Aí me vem esse garoto. E eu quero que ele exploda. Eu quero que ele morra de novo. Reviva e morra de novo. Porque você é chato pra caraca. Ele é outro que é muito chato. Então, tipo assim, é um casal sem química que pra você ler o livro e você gostar do livro, você tem que gostar do casal pra você ficar triste. Então, assim, eu não fiquei triste com a morte dele. Inclusive, eu queria que ela morresse também. Eu não falei ela morresse no lugar dele. Eu falei, eu queria que ela morresse também, porque essa menina é insuportável. E assim, ela começa a entrar em contato com ele pelo telefone e tudo. E além disso, ela é extremamente egoísta, porque a gente tem um menino que tá no... Mesmo que eu não goste dele, né? A gente não quer isso pra ninguém. Que você tá assim no limbo, morto, você não consegue descansar. Por quê? Porque você tem que entrar em contato com a sua namorada pelo celular. E quando ela não estiver falando com você, você fica lá no meio do nada, sem ouvir ninguém, sem nada, sozinho, só pensando em minha namorada. Então é por isso, assim, eu desejo tudo de ruim pra ele? Desejo, mas só que, assim, isso é um pouco além de ter que ficar mantendo contato com essa menina, que ela só sabe chorar e ficar, ai, como a minha vida é triste, sendo que não foi ela que morreu, entendeu? Eu acho que eu coringuei um pouco mais além desse livro que eu falei que eu ia coringar, mas assim, tá aí. Eu falei que esse daí era só esse era o prêmio de Cinderella's Dead, mas eu vou dar o prêmio pros dois. Divide os dois aí. Esse é o prêmio dos dois, os Cinderella's Dead do ano. Você ligou pro sonho e Learning My Lesson. Eu encerro aqui o meu momento de passar raiva e gritar com as coisas. Luísa, meu Deus Jesus. Nossa. Não sei nem o que falar depois de tanto ódio. Assim, eu tenho na lista 6 livros que eu dei notas assim tristes para eles. Desses 6, 4 eu larguei. Então eu vou começar falando sobre os que eu
resisti, fui até o fim. Também todos eles eu selecionei, né, para serem livros que tem no Brasil, tem em português e etc. Primeiro é um nacional, Como Não Ressuscitar Uma Ex-Namorada. Eu li os 2 contos que tem no Kindle Unlimited. O segundo é Como Matar uma ex-namorada, uma coisa assim. E assim, insuportável de ruim, chato, os personagens são péssimos, não faz sentido nenhum, os diálogos são super mal feitos, assim, tipo, não tem naturalidade nenhuma. E eu tava empolgada porque a capa é super bonita, mas é horrível. E eu só vou falar isso mesmo porque é um conto, então assim, não tem muito o que falar. É só ruim mesmo. A tal namorada morreu, já era um relacionamento merda, aí foram lá, ressuscitaram ela, e aí ficou mais merda ainda, e é todo mundo merda, não tem um personagem que se salva nessa bagunça toda, todo mundo é ruim, lixo, achei péssimo. Depois tem um que é um livro, que o primeiro eu gostei, eu achei fofo, ok. Mas o segundo, que é Sua Alteza Real, o primeiro é não sei o que na realeza, como, sei lá. Mas o segundo é Sua Alteza Real. E é muito chato, muito ruim. Não tem química entre as protagonistas, é sáfico também. Não tem química entre as duas. Nossa, surpreendentemente, 3 dos meus livros da lista ruim são sáficos. Mas assim, elas não têm química, o livro não faz sentido, o final estragou tudo. Tipo assim, eu tava até pensando, ai, beleza, é ruim, mas parece meio uma sessão da tarde. Mas o final é tão péssimo, tão horrível, que eu disse, cara, não, sem condições nenhuma, esse livro tem que ir pro lixo, assim, direto. E aí tem outros 4 que eu não consegui terminar. Um deles é nacional, que é O Que Falaram de Nós, é outro conto do Kindle Unlimited. Também é super, assim, muito superficial. Os protagonistas não têm naturalidade nenhuma, os diálogos são muito engessados, você não consegue ver aquilo acontecendo na vida real. E aí, tem 3 livros que 2 deles então, os 3 vieram para cá esse ano. 2 deles eu recebi o livro para ler. A última parada eu recebi e achei péssimo. Não consegui terminar. As protagonistas não têm química. Todo aquele Insta-love não me desceu. E demora, assim, você lê metade do livro e você não sabe o que tá acontecendo. Você não entende qual que é o plot daquela história. E aí, quando você entende o plot da história, você não tá interessado naquela história, sabe? É aquela mesma vibe de, tipo, os coadjuvantes só estão ali pra servirem a protagonista. Então, eles não têm história própria, eles não têm vida, eles não têm as suas próprias preocupações. Todo mundo deles gira em torno da melhor amiga, que é a protagonista. Então, muito ruim. Outro que lançou esse ano que veio, eu não sei se já lançou, acho que sim, mas veio pra cá esse ano, é A Temperatura Entre Eu e Você, que eu peguei pra ler porque veio pra cá. E eu comecei a ler ele, mas eu simplesmente não consegui terminar. E assim, não é nem porque ele é ruim, é porque ele é enrolado, ele é super enrolado. Então você chega assim, 50% e assim, até 50%, até 60%, assim, ele era ok. Mas aí chega um ponto que você fica tipo. É uma história que de 400 páginas você facilmente leria a mesma coisa em 250. E aí foi se prolongando de uma forma que ficou. Assim, tem um certo momento da história que o par romântico tá separado. E eles ficam tanto tempo separados e nada tá acontecendo. Não é assim,
estamos separados, mas tem várias coisas acontecendo na vida. Não. É tipo, nada acontecendo. É só o dia a dia, indo pra aula, saindo da aula, e isso por, tipo, 150 páginas. Não fez sentido na minha cabeça. Acho que faltou um trabalho de edição ali, de um editor chegar e dizer, vamos cortar isso aqui, tirar esses 4 capítulos aqui, que outra coisa também, que os capítulos são imensos. São assim, você lê um capítulo por dia e você sai assim, exausto, porque é muito longo. E outro que eu abandonei foi Hotel Magnifique, que, se eu não me engano, veio pra cá numa edição especial da TAG ou do Turista Literário, alguma coisa assim. E eu não consegui terminar, porque eu achei muito mais do mesmo. Prometi assim, porque tem protagonista LGBT, e aí é o par romântico da menina. Ele é bi, aparentemente. Mas assim, no final é um livro que tentou muito fazer muitas conexões. Então ele prometia aparecer com Circo da Noite, era para ser parecido com muitas coisas que Caraval, muitas coisas assim que são interessantes, mas pareceu assim que jogou tudo no liquidificador. E sabe quando você pega várias cores bonitas, quando você era criança, assim, você pegava várias massinhas de cores lindas, que você adorava, e aí você misturava todas e ficava uma massa horrorosa cor de cocô? Foi isso que aconteceu nesse livro. Pegou, tipo, várias coisas, assim, incríveis, misturou e não deu certo. Porque, tipo, quando você mistura, fica com cor de cocô. E foi isso que aconteceu em Hotel Magnifique. Só isso mesmo. É isso, eu não coringuei, estou bem, estou sã. Eu acho bonito que você esculacha o livro de forma fina. Acho chique, acho chique. Não tem muito. Eu não gosto de ficar falando muito sobre os livros que eu não gostei. Porque eu meio que dou descarga neles na minha mente, sabe? Eu leio demais pra ficar pensando no livro que eu não gosto. É verdade. Agradecimentos. Eu quero começar agradecendo as minhas companheiras de mesa, o meu time por me aguentar mais um ano, porque eu sei que não foi fácil. Eu sou a comandante desse navio, mas eu surto direto aqui. Eu vivo brigando com elas, mas elas me aguentaram até aqui. Então eu agradeço muito a vocês 3 por terem continuado sendo minhas amigas ainda por cima de eu ter feito tudo isso que eu fiz durante esse ano. Agradecer aos nossos ouvintes, aos 3 mais fiéis do ano, que o Felipe, a Maria e a Marina, que são os 3 que mais deram feedbacks dos episódios para nós durante todo esse ano. Foram os 3 que mais ouviram a gente esse ano. Eu agradeço muito a audiência de vocês 3, que sempre estão conosco em todas as que a gente lança, porque eu não aprendi o nome de vocês 3 à toa. É porque vocês não largam no nosso pé, e isso é super positivo. E vocês são ouvintes muito importantes pra gente, tá? Muito obrigada por tudo que vocês fizeram por nós até hoje, porque se não fosse pelos comentários de vocês, eu já tinha desistido já. E deixar esse barco na mão da Anne e falado, filha, toca. Coitada da Anne. Eu não sei mais o que eu tô fazendo. Tá tudo errado já. Eu não sei mais o que eu tô fazendo, filha. Segura esse negócio aí, que eu vou dar um rolê, daqui a pouco eu volto. Vou comprar um cigarro. A pobre da Anne. Entendeu? Mas vocês não me deixaram desistir. Os comentários de vocês me motivaram pra caramba. Então, era por conta de pessoas assim como vocês que eu sabia que eu tava fazendo a coisa certa. Por mais que os números tentassem me provar o contrário. Esse ano, como tem todos os anos, eu acho, teve o Spotify Wrapped. Então, vamos falar dos números que vieram para nós esse ano. O episódio mais ouvido do ano, eu achei que não fosse ser esse, mas aconteceu. Então, Sally, fique feliz. O episódio mais ouvido do ano eu fiz em homenagem a você. Que é a representação assexual no universo literário. Gosto.
Esse foi o episódio mais ouvido do ano. Ele teve 62 ouvintes até o presente momento. Nós fizemos ele com a autora Day Alves. E a Daiane foi o suporte do caraca nesse episódio, porque além de ter sido escritora de um dos contos assexuais que eu li esse ano, ela foi a cabeça da coletânea Espectros de Roxos, Preto e Cinza, que é uma coletânea só de contos sobre pessoas assexuais de todos os pontos desse espectro. E assim, ela veio aqui falar do conto dela, mas ela veio aqui falar dos contos dos outros escritores envolvidos nessa coletânea também. Gente, perdão, fiz besteira aqui. Esse foi o segundo mais ouvido do ano, com 62 ouvintes. O primeiro mais ouvido do ano é o episódio dos gays. Então, olha, assim, a gente tá no patamar LGBT aqui. A propaganda da ditadura gay desse podcast continua sendo forte. Porque o primeiro mais ouvido, com 81 ouvintes, foi o episódio sobre fetichização homoerótica. E esse eu gravei com 3 autores, que 2 deles são homens gays e um deles vive o relacionamento aquiliano, apesar de ser uma pessoa bissexual. E a gente conversou sobre como mulheres têm o costume de fazer mais sucesso no âmbito da produção de romances aquilianos do que homens que vivem esses tipos de romance e escrevem sobre eles. E foi uma conversa muito produtiva. Vocês, ouvintes, gostaram muito, porque esse episódio foi muito comentado, esse episódio foi muito pautado e gerou várias coisas boas para nós, como uma espécie de continuação dele, que foi o episódio que eu gravei com o Leblon Carter sobre representação LGBT também no mercado literário, mas de um outro ângulo. Então, assim, eu tive um bom saldo de episódios bem ouvidos esse ano, mas a maioria dos que foram mais ouvidos foram sobre essa pauta LGBTQIA+. Então, assim, eu acho que ano que vem, se a gente tirou alguma coisa de lição desse ano, a gente vai ter que voltar a investir nesse negócio, porque vocês ouvem muito quando a gente aparece com essa pauta. O meu episódio favorito de gravar esse ano, eu fiquei triste até por ele não ter recebido a audiência merecida, foi o Pretos Também Amam, que eu gravei junto com outras 3 autoras negras que escrevem sobre romances que envolvem pessoas pretas, interraciais ou não. E foi o meu episódio favorito de gravar esse ano. E infelizmente ele não recebeu a audiência merecida. Eu não sei o que houve. Eu investi o máximo de mim que eu podia nessa divulgação, mas essas coisas acontecem. Então eu espero que vocês, ao longo do próximo ano, ouçam os episódios que vocês não ouviram. Ao longo de dezembro dá tempo de vocês ouvirem também bastante coisa, porque cada episódio dura 60 minutos, então tem espaço para vocês ouvirem muito. Eu quero agradecer muito aos ouvintes que recomendaram a gente para os amigos de vocês durante esse ano, porque nós tivemos pessoas novas entrando como nossos seguidores dentro do Spotify, então isso significa que são ouvintes que nunca ouviram a gente na vida e foram atrás da gente por recomendações de vocês ou recomendações dos nossos convidados que nós tivemos durante esse ano. Eu quero agradecer também a cada um dos convidados que aceitou o nosso convite esse ano. Foi muito importante contar com vocês, porque sem vocês a gente não faz episódio, essa que é a verdade. A gente faz episódios aqui sozinhas, mas eles não são tão valiosos para a audiência, tanto quanto aqueles que nós fazemos com vocês. Então, obrigada a todas que nos ouviram, nos aceitaram, nos receberam e toparam esse desafio com a gente de entregar conteúdo sobre livros dessa forma divertida, amalucada e às vezes imensamente informativa que a gente faz aqui todos os anos.
Anne, eu vou perguntar para cada um de vocês agora qual foi o episódio favorito de vocês esse ano. Gente, meu episódio favorito de gravar foi o episódio com a Gleice, né? Que a gente falou, a entrevista que a gente fez com ela, eu e a Sally. E também a sobre as AUs. Eu amei, sério, gente. Eu gosto nesse nicho meio fanficagem. E eu consigo tirar a minha Anne, tá ligado? Desde 2010, nesse mesmo de realmente ser de fato uma leitora assídua. Então é um negócio que me deixa muito feliz quando eu gravo. Yasmin, qual foi o seu episódio favorito do ano? Então, o meu episódio favorito foi o último que a gente fez sobre fanfic, porque eu não sei se já deixei isso claro o suficiente, que a gente falou sobre plot de fanfic para divulgação, né? Que foi literalmente um dos últimos episódios que foram postados, né? Foi o último mesmo. Foi o último mesmo, né? Então, eu gostei muito daquele episódio e porque, né, eu sou fanfiqueira, fora o fato de eu ser fanfiqueira, eu só leio livro com plot de fanfic, então, né, minha cara. Então foi um dos meus episódios favoritos, né? Ok, Luísa, você teve algum? Além do da Gleice, né, que a Amy já falou, eu acho que o meu outro favorito também foi o especial Dia da Criança, porque, fazer uma entrevista, né, com um autor que já ganhou um prêmio Jabuti é, tipo, muito massa. Dois. Cara, tem dois. 2 prêmios Jabuti. Então, tipo assim, muito legal. Eu acho que foi um episódio muito diferente pra gente. Uhum. É uma coisa que a gente não faz geralmente, porque o nosso público é muito mais Twitter, coisa do tipo. Então, a gente se atém mais aos livros pop. Então, falar sobre um autor que fez parte da minha infância e tipo, ter a oportunidade de entrevistar ele e trocar uma ideia com ele e conhecer essa pessoa foi muito divertido. Então, eu acho que esse foi meu episódio favorito de gravar. Tá tudo certo, então. Eu vou encerrar agora com, pra mim, a melhor sensação do ano. Quem escreveu foi a Carol Camargo. E eu vou ler pra vocês agora ela. Abre aspas. Eles levaram ao meu sonho de ser uma Amazonas de Daomé, com todas as honras que eu merecia, e me deixaram para apodrecer no mar. Mas eles não conseguirão apagar o meu espírito e força. Eu não deixarei que me tomem isso também. Fecha aspas. Essa citação eu marquei do livro A Morte de Daomé, da Carol Camargo, que foi produzido através da Agência em Crise. É um ótimo livro, por favor, leiam essa ficção histórica, por favor, leiam essa fantasia histórica. É isso, pessoal, acabou! O ano foi embora! E agora a gente vai voltar em fevereiro com a programação normal, mas não se desesperem, tá? Vamos ter 2 episódios ainda do quadro sobre a escrita para eu fechar com os escritores marcados desse ano, tá? Mas a programação geral acaba aqui. Voltamos provavelmente em fevereiro. E não vai ser uma temporada como esta foi. Nós vamos estar renovadas de todas as maneiras possíveis. Vão ser equipamentos novos, vai ser identidade visual nova, que vai ser a definitiva desse podcast. Vai ser nova identidade visual, vai ser vinheta nova. A gente ainda está decidindo como é que vai ser essa história da vinheta nova, porque vocês perceberam, né, que eu não coloquei mais as falas das meninas na vinheta. Teve um motivo. Tudo isso vai ser resolvido, tudo isso vai ser explicado. Tudo vai ser novo na nova era. Eu espero muito que dê certo. Eu espero muito que vocês gostem. E eu espero muito que a nossa audiência possa crescer por isso também. É isso, pessoal. Até lá. Tchau. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.